Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O escritor desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje à lição de número 11, que tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textuário da lição está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, e nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Já a verdade prática nos ensina a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22. E o segundo texto está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Acompanhe a leitura, por favor, Lucas capítulo 1. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E agora, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos para esta lição. O primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da Igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E, finalmente, terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Queridos irmãos, esta lição ela está tratando basicamente em nos dar uma visão geral da atuação do Espírito Santo, tanto na vida do Senhor Jesus Cristo, registrada ali no Evangelho segundo São Lucas, quanto na vida da igreja, registrado pelo mesmo evangelista Lucas, agora no livro de Atos dos Apóstolos. Então, em resumo, o objetivo desta lição é justamente mostrar, ou pelo menos dar uma visão geral, porque infelizmente, como nas lições anteriores, a visão é muito rasa, é muito superficial. Então, podemos dizer que o que teremos nessa lição, mais uma vez, é só uma visão geral deste tema, tratado da operação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, e também a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, registrado ali em Atos dos Apóstolos, e depois do tópico 3, teremos aqui um incentivo por parte do comentarista, a que nós, a igreja atual, a igreja de hoje, cada um de nós tenha por meta buscar o batismo no Espírito Santo. Agora sim, vamos para a introdução. Lucas, Atos, são 2 volumes de autoria do médico amado. Meus irmãos, conforme encontramos no versículo apontado pelo comentarista, Colossenses 4:14, Lucas, que foi o escritor do Evangelho segundo o seu nome, o Evangelho que leva o seu nome, e também foi escritor do livro de Atos, além de ser médico, também ele era muito querido por parte do apóstolo. Lucas, pelo que tudo indica,
foi alguém que acompanhou a vida de Paulo, a vida e o ministério de Paulo durante um bom período. Inclusive, nos parece que ele estava com Paulo quando Paulo estava em Roma. Vamos ler o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 a 11, na Almeida Revista e Corrigida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então vejam, meus irmãos, que por conta desta menção que o apóstolo Paulo fez na sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, ou seja, ele estava muito próximo do dia da sua morte, Lucas estava com Paulo lá em Roma. E isso nos dá a entender que realmente Lucas acompanhou a Paulo durante grande parte do seu ministério. Segundo John MacArthur, os dois livros, tanto o Evangelho segundo São Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, os dois escritos, os dois livros foram elaborados entre o ano 60 e 62 da nossa era, depois de Cristo. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à Igreja. Na realidade, meus irmãos, conforme mencionamos, tanto o livro de Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho segundo São Lucas foram escritas por volta do ano 60 a 62. Então, principalmente o Evangelho, ele não foi escrito na mesma época que Mateus, Marcos e também João. Ele foi um evangelho posterior, foi escrito entre 60 e 62, porque foi resultado, segundo nós encontramos tanto no começo do Evangelho segundo São Lucas, quanto no começo do livro de Atos, esses dois livros foram resultados de uma pesquisa feita por Lucas, para que pudesse escrever esses dois livros. Mas vejam que, mesmo Lucas não sendo uma testemunha ocular do que aconteceu com Cristo, foi usado pelo Espírito Santo para que ele elaborasse o evangelho que leva o seu nome. Já o livro de Atos, pelo que nós entendemos, uma boa parte do que aconteceu ali no livro de Atos, o próprio Lucas foi testemunha ocular, porque conforme nós mencionamos, ele acompanhou Paulo durante grande parte do ministério do apóstolo dos gentios. Isso significa que muito daquilo que está no livro de Atos, Lucas presenciou com os próprios olhos. E aqui, pelo texto que o comentarista mencionou, ele está querendo dar ênfase ao quê? À atuação do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, essa atuação do Consolador é muito clara, ela é muito cristalina, porque vemos em várias e várias passagens a menção do Espírito Santo, que a partir da ressurreição de Cristo, foi enviado para a terra para comandar a igreja. Já no Evangelho, segundo Lucas, nós vemos a atuação do Espírito Santo sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o principal objetivo para o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja foi capacitar aos crentes para que eles pudessem testemunhar, evangelizar, pregar o evangelho de Cristo nesta terra. Este é o principal objetivo de o Espírito Santo ter sido derramado sobre a vida da igreja na forma de um revestimento de poder. Vamos ler o que está ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então vejam, meus queridos irmãos, o que está aqui em Atos 1 e 8, realmente nos mostra que o principal objetivo do revestimento de poder através do batismo no ou com o Espírito Santo é justamente nos capacitar para que nós sejamos testemunhas eficazes de Cristo, para que nós recebamos poder do alto para evangelizar, para pregar,
para realizar a obra do Senhor nesta terra. Então que fique claro para todos os irmãos que este é o principal objetivo do batismo no ou com o Espírito Santo. A palavra-chave para esta lição é Espírito. O tópico 1 nos diz: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Conforme mencionamos ali na nossa introdução, nesse primeiro tópico veremos, ou teremos pelo menos uma visão geral da operação do Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava exercendo seu ministério encarnado. Subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Meus irmãos, dos 4 evangelhos, Lucas é o que descreve mais detalhadamente a respeito dos eventos que envolveram o nascimento tanto de nosso Senhor Jesus Cristo como também de João Batista. O trabalho de pesquisa que Lucas fez para a elaboração deste evangelho resultou num texto, num livro riquíssimo em detalhes, riquíssimo em informações que nos mostram de uma forma clara muitos dos aspectos do ministério exercido por nosso Senhor Jesus Cristo enquanto encarnado. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. Aqui, meus irmãos, nós vemos alguns detalhes que o evangelista Lucas incluiu ali no começo do evangelho escrito por ele. Ali no capítulo 1, Lucas explica nos detalhes todas essas questões que o comentarista aponta aqui nesta fala. Fala dos detalhes a respeito de Zacarias, que Zacarias era ele era um sacerdote que estava a serviço ali no templo, que recebeu a visita de um anjo, que lhe fez uma promessa de um menino, que ele seria pai. Isabel, conta a história também de Isabel, que já era de idade, que não tinha conseguido, a sua madre estava fechada, cerrada por Deus, ela era estéril, mas Deus teve misericórdia dela e mandou-lhe um filho, e esse filho foi justamente João Batista, o precursor. O precursor é aquele que vem antes de alguém. João Batista foi enviado antes de Cristo, para preparar o coração daquele povo, para apontar para aquele povo que eles precisavam, que eles eram pecadores e precisavam se arrepender. Então, meus irmãos, nesse começo do livro do Evangelho segundo São Lucas, nós vemos o detalhamento rico e maravilhoso que Lucas fez de todos esses detalhes, principalmente da atuação do Espírito Santo. O anjo falou ali a Zacarias. Isabel foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria. Maria concebeu o Cristo, nosso Salvador, através do quê? Através da visitação da graça do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a vida dela. Fora isso, teve também o caso de Simeão, aquele homem de bem, aquele profeta, aquele homem que estava ali, que foi ao templo motivado ou inspirado ou dirigido pelo Espírito Santo para que pudesse encontrar o Cristo e pegá-lo no colo. Então nós vemos, meus irmãos, que todo este início do livro do Evangelho segundo São Lucas, nós vemos ali que foram registradas várias ações do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Na realidade, meus irmãos, se eu não me engano, os 4 evangelhos, ou pelo menos 3 deles eu tenho certeza, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, enfatizam claramente que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem poder para batizar com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E isso precisa ficar bastante claro para nós, pois é o Senhor Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo. Subtópico 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado.
Queridos, no meu entendimento, essa questão, essa manifestação visível da pomba descendo sobre o Senhor Jesus Cristo no momento do batismo, teve como objetivo principal mostrar para o próprio João Batista quem é que era o Cristo. Leiamos o que está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 32 ao 34, na Almeida Revista e Corrigida. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, essa demonstração visível sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, quando a pomba desce sobre ele, na realidade, a forma corpórea foi uma pomba, porém era simbolicamente o Espírito Santo descendo sobre a vida de Cristo, nada mais tinha como objetivo justamente mostrar para João Batista. Aquilo não era um sinal para as outras pessoas, era um sinal apenas para João Batista. E nós pensarmos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo apenas naquele momento, no meu entendimento, seria algo inconcebível. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele teve a sua vida inteira, até os quase 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Certamente ele já era cheio do Espírito Santo desde a sua meninice, porque ele passou toda a sua vida sem pecar. Ele passou toda a sua vida sem mentir, sem enganar, sem cometer nenhum tipo de pecado. E para que ele conseguisse isso, sendo homem, queridos irmãos, percebam aqui, nós entendemos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Mas tudo aquilo que envolve tentação e pecado está se referindo ao lado humano de Cristo. E o lado humano de Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, ela não seria vitoriosa. Então nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo já tinha recebido o Espírito Santo lá na sua juventude. E este evento ali, do seu batismo, quando de forma corpórea, na forma de uma pomba, simbolicamente o Espírito Santo viria sobre Cristo, aquilo era simplesmente para mostrar para João Batista quem era o Cristo que ele estava esperando. Na minha mente, no meu entendimento, é inconcebível pensar em Cristo Jesus sem ser cheio do Espírito Santo, já lá desde a sua infância, desde a sua mocidade, e oxalá desde o ventre de Maria. Porque no meu entendimento, se Cristo não fosse cheio do Espírito Santo, o seu lado humano não teria vencido todas as batalhas contra o inimigo das nossas almas. Isso nos mostra, mais uma vez, a importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habitando em nossos corações e dominando 100% da nossa vida. Somente dessa forma é que nós seremos vencedores para a glória de Deus. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Além dessa questão, meus irmãos, apontada pelo comentarista, que também concordamos, aquele evento marcou o início do ministério visível, o ministério terreno de Cristo, o ministério enquanto encarnado de Cristo. E um outro ponto importante a ser mencionado é que o Senhor Jesus Cristo se permitiu ser batizado por João Batista. Todos nós sabemos o significado do batismo, que é tão somente sepultamento de pecados, sepultar o velho homem, sepultar o homem de pecado. Porém, Cristo, queridos, nunca pecou. E pela lógica, o Senhor Jesus Cristo não precisaria ser batizado porque ele não pecou, não tinha pecado, não tem pecado. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo falou para João Batista que era necessário que ele cumprisse toda a justiça. E que justiça é essa? Que Cristo fosse em tudo exemplo para todos nós. Vamos ler o que está escrito ali em Mateus capítulo 3, versículos do 13 a 15 na Almeida Revista e Corrigida. Então veio Jesus da Galiléia ter com João,
junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondendo disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Que justiça é essa, meus irmãos? Justamente os atos de justiça que o Senhor Jesus Cristo efetuou, executou para que ele pudesse ser exemplo para todos nós. Mesmo não necessitando ser batizado porque ele não havia pecado, ele decidiu cumprir este ato de justiça justamente para nos dar o exemplo. Conforme já temos repetido muitas e muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo exemplo em todas as coisas. Ele é o nosso alvo a ser atingido como homens, como mulheres, como cristãos nesta terra. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo, conforme nós já mencionamos. Subtópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Aqui, meus irmãos, é importante nós entendermos uma coisa. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto para que ele fosse tentado pelo próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem conduziu a Cristo ao deserto para que ele fosse tentado. Que fique muito claro isso para os irmãos. E porque ele seria tentado, então ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o jejum de Cristo nesse período foi apenas sem comer. Ele continuou a beber água. Vamos ler o que está ali em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, na Nova Versão Internacional. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias e, ao fim deles, teve fome. Então, fique claro para os irmãos que o Cristo foi levado para o deserto para ser tentado pelo Satanás, pelo próprio Espírito Santo. E essa questão da tentação do Senhor Jesus Cristo é bastante interessante. Por quê? Porque há uma correlação direta entre o que aconteceu com Israel e o que aconteceu com Cristo no deserto. Nós olhamos, por exemplo, pelas respostas que o Senhor Jesus Cristo deu a Satanás, respostas estas que estão contidas todas elas no livro ali do Deuteronômio, nós podemos compreender que a tentação de Cristo foi justamente a mesma tentação que os israelitas passaram no deserto, onde a Bíblia diz, o próprio Deus, aleluia, o próprio Deus falando, que permitiu que eles tivessem fome, permitiu que eles fossem humilhados, para entender o que havia no coração dos israelitas. E daí vem a expressão, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a exemplo do que aconteceu com os israelitas no deserto, ele se permitiu ser tentado, ele se permitiu passar fome, ele se permitiu passar por todas aquelas tentações colocadas pelo inimigo, em atitude de humildade diante de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é sim o Todo-Poderoso. Mas ele não poderia se insurgir. O que é insurgir? Ele não poderia impor a sua vontade acima da vontade de Deus. Aquele era o momento de provação para Cristo. Ele deveria ser obediente ao que Deus queria para ele. Era como se Deus, abre aspas, estivesse querendo humilhar a Cristo, a parte humana de Cristo, para saber o que tinha dentro do coração dele, a exemplo do que aconteceu com os israelitas no deserto. E Cristo, queridos irmãos, quando ele foi tentado pelo inimigo, tu não és o Filho de Deus? Dize que essas pedras se transformem em pães. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava entendendo que aquela era uma situação permitida por Deus,
que ele, humanamente falando, não poderia buscar solução. Ele deveria confiar no Deus Todo-Poderoso. Ele deveria confiar na resposta de Deus para ele e permanecer firme diante de todas as provações. E Cristo, queridos irmãos, foi aprovado. Cristo realmente voltou ali do deserto cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a virtude de curar, aleluia, estava sobre a vida dele. Muitas vezes nós somos provados, muitas vezes Deus permite ou Deus nos leva até uma situação de provação para Deus entender o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes nós queremos resolver a situação por nós mesmos, pela força do nosso braço, e não conseguimos entender que existem situações, queridos irmãos, que somente o Senhor pode dar solução, somente o Senhor pode dar a resposta. Existem situações desfavoráveis que todos nós precisamos passar. Por quê? São situações permitidas por Deus, para que Deus perceba, veja, verifique o que é que nós temos dentro do coração. Estamos servindo a Deus por aquilo que Ele faz por nós, ou estamos servindo a Deus por aquilo que Ele é? Nós temos que servir a Deus, nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que nós recebemos dele. Queridos irmãos, então percebam que essa questão da aprovação de Cristo, da tentação de Cristo no deserto, é muitíssimo profunda, que nós precisaríamos estudar bastante para conseguir vislumbrar vamos dizer assim, todas as características dessa aprovação. Só dei uma pincelada para os irmãos a respeito do que realmente, de onde, qual é a direção que nós temos que olhar em relação a essa questão da aprovação de Cristo Jesus ali no deserto. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia não menciona que Cristo estava orando nesse período, mas nós compreendemos que só podia estar em oração, só podia estar passando, porque 40 dias em jejum, no deserto, sozinho. Com certeza, grande parte deste período foi utilizado, ou foi gasto, ou foi preenchido por oração. Quer oração em joelho, de joelhos, quer oração da face no pó, quer oração apenas em espírito. Certamente Cristo passou todo este período em profunda comunhão com o Pai, porque certamente, se ele não tivesse feito isso, a sua parte carnal não teria vencido as tentações. Meus irmãos, mais uma vez repetindo, a solução, a saída, a chave da vitória para as nossas vidas em relação a vencermos as tentações é justamente a nossa íntima e profunda comunhão com o Espírito Santo e encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Essas são as duas chaves da vitória. Vida cheia, vida e coração cheio da palavra de Deus e profunda comunhão com o Espírito Santo. Sem essas duas coisas, dificilmente nós conseguiremos vencer as lutas, as dificuldades e as provações que se apresentam diante das nossas vidas. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, conforme eu mencionei, quem estava sendo tentado ali no deserto era a parte humana de Cristo, era a parte carnal de Cristo. E por conta da sua profunda comunhão com o Espírito Santo e profundo sentido, ou profundo, vamos dizer assim, atitude de humildade, aceitando aquela provação, aceitando aquela situação desconfortável, aceitando aquela, abre aspas, humilhação que ele estava sofrendo ali por passar tanto tempo sem comer. Todas essas atitudes garantiram a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem. Percebam, enquanto homem. Por quê? Porque a parte onde ele é 100% Deus não pode ser tentada. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então Cristo, quando se refere a tentações, quem estava sendo tentado em Cristo era a sua parte carnal, era a sua parte humana. E a parte humana dependia 100% da comunhão
com o Espírito Santo. Subtópico 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou à Galiléia conduzido pelo Espírito. Justamente quando ele voltou da tentação, a Bíblia nos fala que a virtude de Deus para curar estava sobre ele. A partir daquele momento que ele voltou do deserto vitorioso, efetivamente ele deu início ao seu ministério nesta terra. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: "Hoje se cumpriu esta Escritura." Essa passagem, meus irmãos, em particular ali no Evangelho de São Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo vai para Nazaré, é uma passagem bastante emblemática para nós, é uma passagem bastante impactante. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo cresceu em Nazaré. E quando ele iniciou o seu ministério, as pessoas não acreditavam, as pessoas não conseguiam aceitar que ele era o Cristo. Inclusive a Bíblia diz que ele não conseguiu, não nessa passagem, mas numa outra passagem, ele não conseguiu realizar grandes coisas em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Porém, ele precisava estar ali, ele precisava voltar ali. Ele precisava entrar naquela sinagoga e declarar claramente para aquele povo que ele era o Cristo, que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele havia, aleluia, recebido da parte de Deus a incumbência de realizar todas aquelas coisas. Porém, infelizmente, aquele povo não aceitou o seu testemunho. Eles se iraram tão grandemente com as palavras de nosso Mestre, que eles tentaram levá-lo para um local e jogá-lo abaixo num precipício. Vamos ler o que está ali. Em Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30, vamos ler também na Nova Versão Internacional. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vejam então, Jesus passou pela sua cidade, pregou para aquele povo dizendo que ele é o Cristo, que ele havia recebido de Deus a incumbência de libertar encarcerados, de trazer vista aos cegos, enfim, fazer todas aquelas obras que estavam sob sua responsabilidade. Porém, os seus conterrâneos, aquelas pessoas que cresceram com ele, não receberam o seu testemunho e, pior, intentaram matá-lo. Porém, como a Bíblia diz, ele se desvencilhou deles e passou pelo meio deles e foi embora. Eles saíram de Nazaré e estabeleceram a sua base ministerial em Cafarnaum. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Conforme mencionamos, ali na sinagoga em Nazaré, ele faz a afirmação de que ele recebera o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e que ele havia recebido de Deus aquela incumbência de realizar todas aquelas obras milagrosas, maravilhosas na vida daquele povo que necessitava de salvação. As afirmações dele eram então a confirmação de que ele realmente havia recebido o ministério da parte do Pai. Chegamos agora ao tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Conforme mencionamos, no tópico 1, vimos alguma coisa do ministério do Espírito na vida de Cristo. Agora, no tópico 2, estudaremos alguma coisa, veremos uma visão geral da atuação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Subtópico 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Conforme já mencionamos, este revestimento do poder do alto tinha como objetivo a capacitação dos cristãos, dos apóstolos e dos servos de Deus para o trabalho de evangelização. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a esta narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos,
conforme acabamos de citar. Revela que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e, em oração, aguardavam o revestimento de poder. Aqui, meus irmãos, é importante nós frisarmos, deixarmos claro para os irmãos que o período de oração que essas quase 120 pessoas passaram foi de aproximadamente 10 dias. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou na Páscoa. E o evento da Páscoa era o início da contagem para o dia de Pentecostes. Então o dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo se apresentou aos discípulos por 40 dias. Então percebam, ele ressuscitou na Páscoa, apareceu aos discípulos por mais 40 dias, ou seja, então de 50 dias que era o Pentecostes, 40 dias o Senhor Jesus Cristo se apresentou. Foi assunto aos céus. Então sobrou no máximo 10 dias entre a ascensão de Cristo aos céus e o dia de Pentecostes. Então nós consideramos então que aquelas quase 120 pessoas oraram por um período de até 10 dias para o derramamento do Espírito Santo. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Conforme já citamos, se eu não me engano, em trimestres anteriores, o batismo no Espírito Santo por parte dos apóstolos realmente sinaliza aquela inauguração do trabalho evangelístico da igreja. Pelo que compreendemos pelas páginas das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo não autorizou os discípulos, os apóstolos, a evangelizarem antes de eles serem batizados no Espírito Santo. Então percebam que o evento do batismo no Espírito Santo era a inauguração da igreja como agência de evangelização de Cristo na terra. O derramamento do Espírito Santo inaugurou justamente essa missão, esse ministério da igreja de proclamar, de ser testemunha de Cristo para todos aqueles que ainda não o servem como seu Senhor, como servos de Cristo, ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Conforme mencionamos, Cristo foi para o céu e deixou para a igreja a responsabilidade de continuar a obra de evangelização. Se nós olharmos para os 4 evangelhos, nós veremos que o Senhor Jesus Cristo menciona claramente que ele foi enviado para pregar, para ensinar e para curar. Essas 3 facetas do ministério de Cristo, evangelizar, pregar e curar, ele executou durante todo o seu ministério de quase 3 anos e meio nesta terra, e quando ele morreu e ressuscitou, ele transferiu a essa responsabilidade de pregar, ensinar e curar para nós, para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos e discípulos dele, que nós que estamos aqui hoje estamos incluídos. Então nós também recebemos dele essa responsabilidade de dar continuidade ao seu ministério de pregação, de ensino e de operação de maravilhas na vida das pessoas. Subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, Joel 2:28. O que significa essa questão de remonta? Ou seja, ela vem lá desde a profecia de Joel. Deus usou o profeta Joel para afirmar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne no fim dos tempos. E os teólogos consideram que o que aconteceu ali no Pentecostes foi justamente a resposta ou a comprovação da promessa feita ali ao profeta ou através do profeta Joel. Inclusive, Pedro cita até essa mesma situação, fazendo uma referência sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes com a promessa deixada por Joel através da inspiração do Espírito Santo. Inclusive, meus irmãos, é importante nós citarmos que nós, os cristãos que vivemos na dispensação da graça, temos à nossa disposição, ou seja, temos um livre acesso ao recebimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos ler o que está ali em Lucas, capítulo 11, versículo 13, na Almeida Revista e Corrigida. Pois, se vós, sendo maus,
sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então vejam, meus irmãos, o que nos separa de recebermos o Espírito Santo é somente a nossa inércia, a nossa indolência em não pedir. O Senhor Jesus Cristo promete aqui que aquele que pedir o Espírito Santo, Deus o dará. Isso nos mostra que o Espírito Santo está, abre aspas, à nossa disposição. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo, se buscar este enchimento, com certeza Deus responderá. Hoje todos nós temos à disposição essa dádiva maravilhosa de ser cheio do Espírito Santo. Isso significa, meus irmãos, que nós não temos desculpa. Só não seremos cheios do Espírito Santo se nós não quisermos. Porque se nós buscarmos, nós seremos, porque é promessa. O Senhor Jesus Cristo diz aqui: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então precisamos pedir. Precisamos continuar pedindo. Aqueles que ainda não receberam, continuem pedindo. Que vai chegar um momento em que Deus vai responder à sua oração. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, conforme nós citamos. Percebam que a lição está se repetindo várias vezes, ela volta para o mesmo ponto e vai e volta para o mesmo ponto. Meus irmãos, tenham paciência com essa questão. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aqui, meus irmãos, chegamos num ponto interessante que precisamos mencionar. Nós, como pentecostais, acreditamos no que eles chamam de atualidade dos dons espirituais, que significa o quê? Que os dons espirituais são para hoje. Eles estão em vigor hoje. Hoje Deus quer batizar com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, desculpem. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer batizar com o Espírito Santo. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer enviar o Espírito Santo às nossas vidas. Hoje o Espírito Santo quer usar a cada crente através dos dons espirituais. Isto é para hoje. Esta é a chamada a atualidade dos dons espirituais. E existe um sinal que os teólogos da nossa igreja encontraram na Bíblia a respeito da evidência de alguém batizado no Espírito Santo. E que evidência é essa? Justamente o falar em outras línguas. Todas as vezes que nós estudamos este tema do batismo no Espírito Santo, os irmãos vão perceber que os comentaristas fazem uma relação, onde uma pessoa é batizada no Espírito Santo somente se ela falar em outras línguas. E é o que eles chamam de evidência de falar em outras línguas. Como está aqui no comentário na frase do comentarista. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, essa evidência, ou seja, esse falar em outras línguas, para nós pentecostais, para os nossos teólogos, essa questão é justamente a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Se a pessoa não falar em línguas, diante do ministério da igreja, a pessoa não recebeu o batismo no Espírito Santo. Então precisa haver, nem que seja apenas no dia que foi batizado, precisa haver a manifestação do Espírito Santo através dessa pessoa no quesito falar em línguas, para que a igreja, para que o ministério aceite e reconheça que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento e as línguas como que de fogo. Na realidade, meus irmãos, Lucas não estava ali quando isto aconteceu. Então, alguém falou para ele algo que viu e que ouviu. E nós, como cristãos, cremos que realmente ocorreu daquela forma. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Então, o Espírito Santo escolheu esta forma maravilhosa para se revelar e ser derramado sobre a vida dos discípulos através de um som veemente e impetuoso, som de um vento veemente e impetuoso, e também através de manifestações visíveis de línguas repartidas como que de fogo. Destes fenômenos, somente o falar em língua se repetiria nos demais registros de Atos, ou seja, o Espírito Santo decidiu que a sua aparição como línguas repartidas como que de fogo seria apenas no primeiro dia.
Depois as outras pessoas que receberam o batismo não houve, naquelas ocasiões não houve aquela manifestação maravilhosa. Por quê? Porque o Espírito Santo decidiu não fazer. Ele é Deus, ele tem a autoridade, ele tem a autonomia, ele é o soberano, ele faz como quer. Então que fique claro para os irmãos que a manifestação em forma de um vento e das línguas repartidas como que de fogo ocorreram apenas no dia de Pentecostes. Desse modo, a partir do dia de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Queridos, através dos resultados alcançados pelos apóstolos e pelos discípulos, na evangelização, depois de eles terem recebido o batismo no Espírito Santo, nos mostram claramente que o Senhor Jesus Cristo estava certo. Na realidade, o Cristo nunca erra, o nosso Senhor nunca erra. Mas esses resultados que eles alcançaram na evangelização nos mostram claramente sobre a necessidade que todos nós, todas as igrejas têm de que os crentes sejam revestidos do poder do alto para que a evangelização tenha uma abrangência, tenha assim uma eficácia maior no que diz respeito a pregar o evangelho de Cristo debaixo do poder de Deus. Vamos ler o que está ali em Atos capítulo 5, versículo 12, na Almeida Revista Corrigida. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O que significa essa questão dos sinais e prodígios? Justamente a demonstração do poder do Espírito Santo que havia caído, sido derramado sobre a vida dos apóstolos. Se eles tivessem iniciado a evangelização antes de serem revestidos de poder, estes sinais não ocorreriam nos seus ministérios. Então foi por isso que Cristo disse, olha, não vos ausentais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava querendo dizer, não iniciem o ministério de evangelização antes que o Espírito Santo seja derramado sobre as vossas vidas. E ele foi derramado, e depois disso nós vimos, através ali do livro de Atos, quão grandes frutos foram colhidos através ali da manifestação do poder de Deus na vida dos apóstolos e também dos discípulos. Subtópico 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já estamos anunciando isso já há algum tempo nesta lição. Houve, assim, após o batismo com o Espírito Santo, houve uma melhora muito grande na vida dos apóstolos, porque vocês percebem que Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, era alguém que dificilmente ele pregaria do jeito que pregava. Mas depois que foi batizado com o Espírito Santo, Pedro recebeu uma coragem, uma intrepidez tão profunda que 2 mensagens que ele pregou, o Senhor Jesus Cristo salvou quase 8.000 almas, quase 3.000 na primeira e quase 5.000 na segunda. E isso, meus irmãos, é resultado da capacitação que Pedro recebeu através ali de ser cheio do Espírito Santo. E da mesma forma, o Espírito Santo pode capacitar a cada um de nós para a realização da sua obra. Basta nós buscarmos ser cheios do Consolador em nossas vidas. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram, conforme mencionamos. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Aí nós vemos a diferença entre Pedro antes de Cristo, que negou a Cristo 3 vezes, diante de uma criada, diante de servidores ali na casa do sumo sacerdote, um homem que acompanhou Cristo de longe, Cristo foi preso, foi levado, ele correu e depois acompanhou Cristo de longe, depois negou Cristo 3 vezes. 3 vezes. Depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele se tornou intrépido, ele se tornou corajoso, e por conta das suas 2 mensagens, quase 8.000 pessoas foram salvas para a glória de Deus. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. A vida de Filipe, meus irmãos, é algo que é bastante impactante. Por quê? Porque nós vemos que o poder de Deus não estava disponível apenas para os apóstolos. Filipe era um diácono e o poder de Deus se manifestava na vida de Filipe. Estevão era um diácono
E o poder de Deus se manifestava na vida de Estevão também. Então Deus não tem assim, tipo, predileção. Eu só vou dar poder para o ministério. Não, meus irmãos. O Espírito Santo está disponível a todos aqueles que buscarem. Independente se é ministro de Deus, independente se é pastor, se é evangelista, se é presbítero, se é diácono, se é cooperador, se é membro. Não importa, o Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que o buscarem. Quem busca, recebe da parte de Deus. Nós vemos então na vida de Filipe, também na vida de Estevão, a manifestação maravilhosa do poder de Deus, trazendo cura, libertação e operando maravilhas para a glória do nome do Senhor. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Realmente, o que aconteceu na casa de Cornélio, tantos fatos que envolveram, que ocorreram antes, quanto os fatos que ocorreram ali na casa de Cornélio, nos mostram claramente a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Pedro foi exortado por Deus antes de que os emissários de Cornélio chegassem ali. Pedro recebeu uma visão, você conhece a história, se apresentou diante dele ali um lençol cheio de animais, Deus falou para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro quis discutir com o Senhor e aquela visão maravilhosa era justamente para mostrar para Pedro que Deus também se preocupava com os gentios. Então, Pedro foi avisado antes e quando Pedro foi ali para a casa de Cornélio, Pedro estava pregando e o Espírito Santo foi derramado na vida dos gentios. Eles foram batizados para a glória do nome do Senhor. E aí nós vemos então a operação do Espírito Santo, tanto na vida dos apóstolos, quanto na vida daqueles que recebiam a palavra de Deus. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Estes relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Meus irmãos, falarmos sobre a vida de Paulo é algo, não vou dizer que é desnecessário, é necessário sim, mas todos nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Mas o que eu queria deixar aqui no final deste tópico 2 é que o sucesso da igreja no que diz respeito à evangelização depende diretamente da nossa comunhão com o Espírito Santo. Não há como nós sermos vitoriosos, a igreja ser vitoriosa na evangelização, se nós desprezarmos a nossa vida de comunhão com o Consolador. É Ele quem está conduzindo a igreja hoje rumo ao arrebatamento. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então toda a igreja que quer realizar a obra do Senhor, sem colocar o Espírito Santo na frente, sem se preparar na oração, sem se preparar no estudo bíblico, sem se preparar no jejum, sem se preparar na obediência e na humildade diante de Deus, pedindo realmente que o Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas, venha conduzir os nossos trabalhos, venha nos encher da sua presença, do seu poder. Se a igreja não faz isso, meus irmãos, a igreja não consegue avançar, não consegue haver salvação de almas. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. Não há como ser uma igreja vitoriosa sem a ação direta do Espírito Santo. Não há, meus irmãos, não há. Vocês percebem que as nossas armas, como disse Paulo, precisam ser espirituais e não carnais. E quem é que nos concede as armas espirituais? Além da nossa vida de retidão diante de Deus, nós recebemos graça e poder do próprio Espírito Santo. Então, quando nós desprezamos a vida, a obra e a presença do Espírito Santo em nós e na igreja, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos vitórias no reino espiritual. A vida da igreja, a vitória da igreja, o triunfo da igreja depende de nós entendermos o papel que o Espírito Santo efetua ou o papel que o Espírito Santo assume tanto nas nossas vidas como na direção da igreja de Cristo na terra. Enquanto nós não compreendermos isso, a igreja não conseguirá avançar, não conseguirá realmente efetuar aquilo que Cristo está mandando, que é a evangelização deste mundo. Chegamos agora ao tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Subtópico 1, o revestimento do poder do alto.
Pedro ensina que esta promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Isso é o que nós acabamos de mencionar. Cristo prometeu que aquele que pede o Espírito Santo, Deus, porque é um Pai bondoso, ele dará. Deus não negará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E aqui, nesse texto apontado pelo comentarista, Pedro menciona, que esta promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado para o Evangelho? Você está aqui servindo ao Senhor? Você aceitou a Cristo como Salvador? Então, o batismo no Espírito Santo é para você. O revestimento no Espírito Santo é para você, assim como é para mim. Só que nós precisamos buscar. Se nós não tomarmos a iniciativa de buscar e realmente nos esforçarmos para enchermos do Espírito Santo, isso não vai acontecer na nossa vida. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Meus irmãos, quando falamos a respeito do batismo no Espírito Santo, o pré-requisito, conforme o comentarista mencionou, é já ser salvo ou receber no momento ou juntamente com a salvação, como aconteceu ali com Cornélio e as pessoas que estavam na sua casa. Ninguém que não é salvo pode ser batizado no Espírito Santo. Ou a pessoa já é salva, ou está sendo salva no momento em que é batizado. Mas essa questão do estar sendo salva no momento em que é batizado, o que ela envolve? Envolve o arrependimento. Primeiro, vocês sabem o que uma pessoa precisa para ser salva. Primeiro, precisa se conscientizar que é um pecador. Precisa se conscientizar dos seus pecados. Precisa se arrepender desses pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador. A partir do momento em que a pessoa reconhece que é pecadora, se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como seu Salvador, ela pode receber o batismo neste momento em que ela realmente aceita Cristo como seu Salvador e ser batizada no Espírito Santo, ou depois disso. Nunca antes disso. Ninguém que não é salvo consegue receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. O mundo, aqueles que não se convertem, não recebem o Espírito Santo, não recebem o batismo. Ou recebem no momento da salvação, ou depois da salvação. Nunca antes. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Aqui, meus irmãos, é mais uma discussão bem antiga, que todo mundo deveria saber, mas nós vamos explicar novamente, porque pode ser que tenhamos novos convertidos na sala, e é importante nós frisarmos essa questão. Existem duas situações aqui que nós precisamos separar. Nós precisamos separar a vinda do Espírito Santo para habitar no nosso coração logo após aceitarmos a Cristo e o batismo no ou com o Espírito Santo. Todos os salvos, todas as pessoas que aceitaram a Cristo com verdade, se arrependeram e aceitaram a Cristo, todas essas pessoas, no momento em que aceita Cristo, o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa e começa a habitar no seu coração. É através desta vinda do Espírito Santo no coração de cada um de nós que nós somos vivificados por Deus. A vinda do Espírito Santo traz vida. A vida do Espírito Santo ressuscita, vamos dizer assim, o nosso espírito que estava morto, estava sufocado na carne, por causa da carne, por causa do pecado. O Espírito Santo vem morar no nosso coração, reaviva o nosso espírito e a partir daí nós somos renovados, nós somos vivificados, nós somos transformados numa nova criatura na presença de Deus. Então todos aqueles que aceitam a Cristo já recebem o Espírito Santo dentro do seu coração. Vamos ler o que Paulo escreveu ali aos Efésios, capítulo 1, versículos 12 ao 14, na Almeida Revista e Corrigida. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho. O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então vejam, Paulo dizendo,
Depois que nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que selo é esse? É justamente a presença do Espírito Santo que vem morar dentro de nós, que representa, segundo a palavra de Deus, uma garantia de que nós pertencemos à família de Deus. Enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, nós permanecemos filhos de Deus. Continuando. Foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, ou seja, a garantia de que você, de cada um de nós, é cristãos, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o que acontece? Resumindo, nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós já somos revestidos de poder? Não. Nós recebemos o Espírito Santo dentro do nosso coração, recebemos a regeneração, passamos pelo processo da regeneração, nosso espírito, com a vinda do Espírito Santo morar em nós, o nosso espírito é libertado, é transformado, e a partir de então passamos a ter comunhão com Deus. E a presença do Espírito Santo no nosso coração é como se fosse um selo de propriedade de Deus. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, nós somos da família de Deus, nós estamos indo para o céu. A partir do momento em que alguém perde a presença do Espírito Santo na sua vida, significa que ele perdeu o selo, ele perdeu a sua salvação. Então aí, essa é a primeira parte. A pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro. Mas o que é então o batismo no Espírito Santo? Antes disso, é justamente dessa questão que o comentarista está falando, quando cita aqui João, capítulo 20, versículo 22. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo no seu coração, independente de ser batizado ou não no Espírito Santo. Então, e o que é o batismo no Espírito Santo? Os pentecostais chamam de um revestimento de poder. É como se o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas. Na realidade, é ao contrário. É como se você pega um copo com água como este aqui, imagina que este copo estivesse cheio. Você pega alguma coisa, por exemplo, você pega um pendrive como esse daqui, e mergulha dentro do copo. Isso é mais ou menos o simbolismo do que é ser cheio do Espírito Santo. É como se nós fôssemos mergulhados dentro do copo, dentro do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos preenche de uma forma completa. Então esse revestimento, ele não vem de dentro, o revestimento é o que está por fora. O batismo no Espírito Santo, então, segundo os pentecostais, os teólogos, é um revestimento de poder para que nós possamos realizar a obra de Deus. E junto com esse batismo, meus irmãos, que é esse poder, nós recebemos a possibilidade de sermos usados através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais. Vem a profecia, vem a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, dons de curar, enfim, todos aqueles 9 dons registrados ali em 1 Coríntios. Após o batismo no Espírito Santo, abre-nos a possibilidade, abre-nos a porta para sermos usados pelo Espírito Santo através destes dons espirituais. Então percebam a diferença. Enquanto no momento em que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração, quando nós recebemos o batismo, é como se nós fôssemos mergulhados dentro do Espírito Santo, e a partir daí nós temos acesso a um poder maior para a realização da vontade de Deus, para a realização do ministério de evangelização, e não apenas esse ministério de evangelização, todos os outros dons, a partir do momento do batismo no Espírito Santo, podem ser potencializados nas nossas vidas. Como assim potencializados? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós, vamos dizer assim, abre-se uma porta de comunhão maior, uma possibilidade de comunhão maior com o Espírito Santo. Possibilita-se com isso uma comunicação mais fácil entre o Consolador e nós, entre nós e o Consolador. Então percebam, meus irmãos, então a importância que o batismo no Espírito Santo tem na vida de cada cristão. Alguns chegam a um absurdo, a afirmar o absurdo de que quem não é batizado no Espírito Santo não vai ser salvo. Isso, meus irmãos, é um absurdo, porque nós não encontramos nenhum tipo de evidência a esse respeito nas Escrituras Sagradas. Não é o batismo com o Espírito Santo que garante salvação. Conforme eu mencionei, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar no nosso coração, e essa presença dentro de nós, no nosso coração, é que faz com que nós
permaneçamos na presença de Deus, vamos dizer assim, faz com que nós sejamos reconhecidos como membros da família de Deus, porque nós estamos selados, o Espírito Santo está aqui na nossa vida como selo. Porém, o batismo no Espírito Santo como eu posso dizer, é um plus, é um algo a mais, tanto nos ajudando na parte da evangelização, quanto também nos ajudando na parte do crescimento espiritual, tanto nosso quanto daqueles que nos rodeiam. Então percebam, o batismo no Espírito Santo não garante salvação, mas nos ajuda tremendamente na caminhada da fé, tanto no que diz respeito à evangelização, como também na nossa edificação, tanto como pessoas, como família, como pai de família, como membros de família, como cristãos, como evangelistas no sentido de fazer a obra de Deus. Então percebam, o batizado no Espírito Santo só tem vantagem. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos voltar a incentivar que os irmãos busquem o batismo no Espírito Santo. É de suma importância, tanto para o crescimento individual, como para o crescimento e fortalecimento da igreja, que nós tenhamos cada vez mais pessoas batizadas no Espírito Santo. E conforme eu mencionei há pouco, a falha está em nós, de não buscarmos da forma que deveríamos buscar esse batismo, de não buscarmos da forma que deveríamos ser cheios do Espírito Santo. A falha está em nós e nunca está em Deus. Então percebam a necessidade, a importância de nós nos conscientizarmos a respeito dessa grande necessidade da igreja. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e uma adoração mais profunda, como eu acabei de mencionar. Batismo no Espírito Santo não significa salvação, mas é uma ajuda a mais para o cristão já salvo, para crescer, para realizar a obra do Senhor, e como diz o comentarista aqui, até na adoração ajuda. Ou seja, ajuda em todos os quesitos, em todos os âmbitos, né, da vida espiritual. Quem é batizado no Espírito Santo tem não vou dizer uma facilidade, mas tem mais ferramentas, mais condição, uma melhor condição de servir a Deus e fazer a obra do Senhor nesta vida. Por isso que é importante, meus irmãos, cada um de nós, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, colocar isso como meta de vida. Ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo o mais rápido possível, para poder desfrutar de todas essas bênçãos advindas deste grande acontecimento, desta grande dádiva que Deus quer derramar sobre toda a sua igreja. Em vista disto, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder, conforme eu acabei de mencionar. Subtópico 2, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim, sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, conforme mencionamos. Nós, como pentecostais, o nosso ministério e os teólogos têm como premissa, têm como pré-requisito de alguém ser reconhecido como batizado no Espírito Santo, o fato de ter falado em línguas. Se alguém não falou em línguas, para o ministério não há o reconhecimento de que aquela pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo. As línguas, então, o falar em línguas é justamente a comprovação deste batismo. E aqui o comentarista mencionou várias passagens do Novo Testamento onde as línguas estavam presentes como sendo uma garantia, né? Um sinal de que realmente a pessoa havia sido batizada no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Nós não somos, como dizem alguns, cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que a manifestação dos dons espirituais pararam lá na igreja primitiva, ou seja, elas não acontecem hoje. Nós não somos cessacionistas, nós cremos na
atualidade, conforme eu mencionei aos irmãos, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais estão aí disponíveis para a igreja hoje, não cessaram. Elas vão acompanhar, esses dons espirituais vão acompanhar a igreja até o arrebatamento, até quando a igreja for tirada da terra e for levada para se encontrar com Cristo nas nuvens. Subtópico 3, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, conforme nós já mencionamos também. O Espírito Santo começou a ser derramado ali no dia de Pentecostes, conforme mencionamos. Pedro faz uma ligação direta entre o que ocorreu ali com a promessa de Joel 2,28, quando Deus fala, usando o profeta, diz que no final dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, iniciou-se ali no dia de Pentecostes e nós, como cristãos pentecostais, acreditamos que ainda não cessou essa questão do batismo. O Espírito Santo está disponível, o Espírito Santo está aí, o Senhor Jesus Cristo quer batizar a todos os que buscam, a todos os que pedem, e se nós não estamos sendo batizados, a falha ainda está em nós, porque nós cremos que ainda o batismo no Espírito Santo é para nós hoje. A manifestação dos dons espirituais é para a igreja hoje. Por quê? Porque ainda nós não concluímos a obra de evangelização. Vocês lembram lá, Atos 1:8? E recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha. Nós não evangelizamos o mundo inteiro ainda. Existem muitos e muitos povos não alcançados que nunca ouviram falar de Cristo. Então a obra da evangelização não está concluída. Então nós acreditamos que não apenas por conta disso, mas também por conta disso, o derramamento do Espírito está aí disponível para todos aqueles que buscarem. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Aqui, meus irmãos, precisaríamos separar algumas coisas. O fruto do Espírito não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito, ele se desenvolve nas nossas vidas através da nossa obediência à palavra e através da ação do Espírito Santo. Como diz aqui, fruto do Espírito e não frutos. É fruto do Espírito. Ele é um fruto que tem vários gomos, que tem várias facetas, que tem várias características. Esse fruto do Espírito é desenvolvido nas nossas vidas justamente quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, obedecemos essa palavra e permitimos que o Espírito Santo vivifique esta palavra nas nossas vidas, trazendo transformação. Então, o desenvolvimento do fruto do Espírito não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Mesmo aqueles que não são batizados no Espírito Santo precisam desenvolver o fruto do Espírito nas suas vidas. Não há como associar, não, eu só desenvolvo o fruto do Espírito depois que eu for batizado no Espírito Santo. Não. O fruto do Espírito nós desenvolvemos independente de nós sermos ou não batizados no Espírito Santo. São duas coisas distintas. Você ser cheio do poder de Deus, do revestimento do poder, ser usado através dos dons espirituais com relação ao fruto do Espírito. São coisas diferentes. São complementares, mas são diferentes. Então não confundamos o fruto do Espírito com o revestimento do poder que vem através do batismo no Espírito Santo. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. É ele que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Conforme eu mencionei, meus irmãos, há pouco, enquanto nós não compreendermos que nós como igreja não compreendermos que estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo e não aprendermos a desenvolver uma comunhão profunda com o Consolador, a igreja não vai avançar do jeito que deveria avançar. Estamos muito distantes do Consolador. Aleluia, aleluia. Estamos muito distantes daquela comunhão com o Espírito Santo que deveríamos ter, meus irmãos. E por conta disso, muitas vezes a igreja está andando em círculos. Por quê? Porque não consegue avançar, porque o Espírito Santo não está na frente, porque nós não estamos desenvolvendo comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos de ouvido tapados e não atendemos aquilo que
que está ali no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só ouve o que o Espírito está dizendo, meus irmãos, quem desenvolve comunhão íntima, quem desenvolve um relacionamento íntimo com Ele. Então, enquanto nós não percebermos isso, enquanto nós não nos conscientizarmos disso e agirmos no sentido de desenvolvermos uma comunhão profunda com o Espírito Santo, ficaremos nessa mesmice, ficaremos nesse mesmo jeito, sem a manifestação do poder de Deus, sem salvação de almas, sem conversão de vidas, vai vivendo dessa forma. Não podemos nos conformar com isso. Precisamos, queridos, cada um de nós fazendo a nossa parte, no que diz respeito a buscar o Espírito Santo, a compreender a vida, como se dá a vida de comunhão com o Espírito Santo, para que ele comece a mudar as nossas vidas e nós passemos a influenciar outras pessoas. Que Deus nos dê da sua graça, queridos, porque a igreja de hoje precisa de que algo aconteça. A igreja de hoje precisa se conscientizar dessa necessidade de melhorar, de aprofundar a comunhão com o Consolador amado. Queridos, estamos chegando ao final desta lição, vamos para a conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Este é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Muito obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado até neste momento. Muito obrigado a todos os irmãos que têm orado por nós, que têm estendido as suas mãos de ajuda, que têm nos aconselhado, que têm, enfim, tudo aquilo que os irmãos têm feito em prol do nosso humilde trabalho. Nós queremos agradecer aqui e rogar a bênção de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado por todo o apoio que os irmãos têm nos dado. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a penúltima lição do trimestre, a lição de número 12. Graça e paz, que Deus os abençoe.